Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estamos tendo aqui a honra de receber, que já há 4 anos que não aparece no Fronteiras da Ciência, até pela distância. Ele que pertence à cidade chamada a Veneza brasileira, que é a cidade de Recife. Ele, Lístio Rangel, que esteve aqui no Fronteiras há 4 anos atrás, como historiador, falando um pouco da história de Jesus Cristo, né? Pouquinho modificada daquela que a gente conhece. Ele trouxe coisas interessantíssimas em seu estudo, através de apócrifos, enfim. Ele é um historiador, ele é psicólogo, ele é jornalista, pesquisador não só da história de Cristo, mas de civilizações antigas como um todo, escritor já de diversos livros, e está aqui com a gente novamente, aproveitando a vinda dele pelo estado de São Paulo. Arrebatamos ele aqui para a Baixada Santista no Fronteiras da Ciência, que nos é muito caro, porque da última passagem dele eu lembro que foi um grande sucesso aqui na Baixada Santista. Então, agradeço demais novamente a sua presença aqui, viu, Listi? Eu que agradeço, Jadir, agradeço ao seu público, né? As pessoas sempre atenciosas, mandando mensagem por e-mail, Facebook, Instagram. Olha, eu gosto muito do pessoal aqui. Sou muito eu bem sempre acolhido. sou cobrado disso. Quando que o Listi volta, né? 4 anos depois ele está de volta, né? Vamos ver se a gente diminui esse tempo, né? O bom é que 4 anos depois ele continua igualzinho, continua com a mesma cara, impressionante, né? Lístio, obrigado pela sua presença. E você vai ter também, você vai proferir 2 palestras aqui no mesmo dia para a Baixada Santista, né? Que é o que a gente vai estar fazendo o convite. E nós vamos falar um pouquinho desse tema aqui no programa, Ok, né? então, Que é o sentido da vida, vamos lá, né? vamos. Então vamos começar por aí. Pois Qual é. é o sentido da vida? O grande fundador da terceira escola de psicanálise, o Dr. Viktor Frankl, que é um sobrevivente, né? Ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Realizado pelos nazistas, o Holocausto judeu. Ele sobreviveu, inclusive, a Auschwitz. Ele perdeu a esposa, perdeu a mãe, o pai, sobrou-lhe apenas uma irmã. E ele começa a descobrir justamente o sentido da vida enquanto é prisioneiro de campo de concentração. É impressionante isso. E ele diz que se descobre o sentido da vida descobrindo o sentido de cada momento que nós vivemos. Ele chega mesmo a dizer, Jadir, ao seu público, que existe um sentido para a vida, existe um sentido para a dor e existe um sentido para o amor. Os colegas judeus, né, os amigos, os que estavam também no campo de concentração, muitos perguntavam isso. Estão surgindo rumores de que a guerra vai acabar. E perguntavam a ele, e aí, Victor, se acabar, qual foi o sentido de ter sofrido tanto? Acabou e a gente agora está livre. Mas por que a gente sofreu tanto? Qual o sentido disso? Por que passamos por isso? Interessante, né? E aí ele descobre uma coisa muito curiosa, que é toda vez quando ele voltava no final de um dia exaustivo, né, de trabalho, carregando bigorna, assentando estradas, e ele diz assim, um dia no campo de concentração tem 24 horas. Se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria com a sua existência? O que seria mais importante para você? E ele descobre, voltando todo final da tarde, um homem que ficava perto da rede, né, do arame de proteção do campo, né, e sempre vigiados por torres, por atiradores de elite, para quem se aproximasse por quase 1 metro, porque poderia ter a suspeita de que ele ia fugir. Mas ele percebia que um cidadão respeitava o limite de 2 metros entre a cerca e ele ficava olhando para o homem da torre, mas com o tempo ele se perdia, olhando lá para o fim das terras, e ele observava que todo cair da tarde aquele cidadão estava ali. Então, se entrar no alojamento dele, interessante, Jadir, a gente se questiona, a gente reclama do que tem onde dormir, né? Na casa que a gente mora, do apartamento. Ele diz assim, era um beliche de 3 andares, onde deveriam comportar 30 homens, chegava a 60 a 80. Dormíamos de lado, com o braço para cima para caber mais gente. Não tínhamos direito a dormir nem de bruços, nem de barriga para cima. E descobri o valor até mesmo de um pesadelo, porque um amigo gritando de madrugada, eu fui acordá-lo, um colega segurou minha mão e disse, não o acorde, porque nós não sabemos como será o nosso dia amanhã.
Se ele acordar, ele vai ficar ansioso, vai começar a pensar que amanhã pode ser o último dia dele. Então, o que lhe resta nesse momento é o pesadelo. Então, ele descobre até o valor de um pesadelo. Nesse Desculpa, momento. qual é o nome? Nessa narrativa muito interessante, que ele diz assim, isso aqui não é uma biografia comum de um sobrevivente de guerra, é o olhar de um médico dentro de um campo de concentração. O título do livro é Em Busca de Sentido. E ele é médico. Ele é médico, E aí ele diz assim, perguntei então ao rapaz que ficava próximo à cerca, o que é que você fica parado aí olhando o tempo todo? E ele diz assim, você não vê? Eu disse, não vi nada. Aí ele diz, realmente, o inverno tinha passado, o outono, o verão, a primavera, e ele ficava sempre ali. Ele disse, é que mesmo tendo passado todas as estações, aquela árvore ali, lá, perceba, ela ainda sustenta alguns ramos verdes. Enquanto ela sustentar aqueles ramos verdes, apesar do frio e da neve ter caído, eu me manterei firme. Então, veja, uma árvore, um ramo verde, que ele foi buscar, já pensou? Né? Era um sentido para ele continuar a viver, um ramo de árvore. É verdade. Enquanto que muita gente tem de tudo e não consegue encontrar o sentido da vida. Não consegue encontrar felicidade. Perfeito, né? Perfeito. Desculpa, mas qual o nome desse médico? É o Dr. Viktor Frankl. Então, ele se transfere depois que acaba a guerra e ele é considerado pelo Ele já é desencarnado? Já é desencarnado. Ele é considerado pelo Allport como o fundador da terceira escola de psicanálise, onde ele vai descobrir que o sentido da vida está na descoberta do sentido de cada momento que você vive. Por exemplo, esse momento nós estamos vivendo em conjunto, né? Nós aqui e o público. Qual o sentido de estarmos aqui? Não é a causa. As pessoas às vezes querem encontrar a causa de suas dores. E muitas vezes viajam em histórias delirantes, né? Eu estou passando por isso porque no passado eu fui Júlio César e minha esposa foi Cleópatra. Então são fantasias que construímos, coisa muito lúdica. Culpa no karma, né? Gosta de colocar a culpa no karma. Então ele diz assim, olha, os porquês são muitos e verdade, as causas são complexas. Você vai tentar entender, por exemplo, por que um familiar seu não vai com a sua cara? Não consegue. Ou você trabalha a aceitação, inclusive para você começar a trabalhar com os escudos de defesa, né, contra essas animosidades, esses ataques gratuitos, e trabalhar a aceitação de que as pessoas são, como se tornaram. O que não implica dizer que elas serão assim, elas estão assim, elas estão se tornando ainda pessoas, como diz o Carl Rogers. Né? É o momento de cada um. Então, nesse momento, assim, as causas são complexas, são muitas. Um cidadão judeu também, muito rico, chega no consultório dele, aí ele diz assim, às vezes ele aplicava uma terapia de choque, sabe? Aí ele diz assim, o homem narra, não tem mais vontade de viver, e ele diz, mas o senhor é um homem que é tão rico, o senhor é um sobrevivente também da Segunda Guerra, o homem era judeu também. Aí ele diz, mas depois que minha esposa morreu, eu não sei mais o que fazer, perdi o gosto pela vida. Ele diz, e como era a sua esposa? Aí o cidadão começa a contar, era uma mulher muito carente, dependente de mim para tudo. Olha, eu saía para ir na padaria, às vezes, ir trabalhar, voltava menos de 2 horas, ela já estava emocionada, sentindo minha falta. Aí o senhor já parou para pensar se ao invés dela morrer antes, tivesse sido o senhor? O que seria dela, né? Pois é. Aí ele parou, disse, ela não suportaria a dor. Pois bem, então tem um sentido para ela ter ido primeiro. Tem um significado, né? Exatamente. E para tudo tem um sentido, né, Listi? Perfeito, Mesmo que a gente não encontre no primeiro momento, mas tem que parar e pensar, porque ali deve ter alguma coisa, né, que a gente talvez ainda não tenha percebido, mas existe, né? Exatamente. O problema é que mergulhados nesse ritmo de estresse, né, que a neuropsicologia, a neurologia chama de ritmo beta, né, é o ritmo das pulsações cerebrais do dia a dia, a gente quer se livrar do que nos causa desconforto. É natural querer se livrar do que nos causa dor, mas há um momento de refletir sobre o sentido, qual a lição, por exemplo, de papai com Alzheimer na minha vida? Qual a lição de mamãe com câncer na minha vida? Qual o sentido dessa doença? Porque não há o acaso, não há a sorte, não há o azar, tudo é um resultado de escolhas. Né? Eu falava essa semana aqui para um público nas palestras, né? Em Santos e em São Vicente também, que me receberam com muito carinho, e eu dizia a eles, olha, há até mesmo um momento em que nós nos encontramos escolhendo, ainda que sem querer escolher. Como diria o Sartre, todos temos direito de escolher, mas quando não escolhemos, estamos escolhendo.
Ou seja, até não escolher é uma Estamos escolhendo, escolha. então, faz parte da escolha, né? Então, o problema é quanto maior consciência, eis a reflexão, quanto maior a consciência de nossas escolhas, melhor compreensão do que está nos acontecendo. Quanto menor consciência, maior o nível de ignorância, atrelado, consequentemente, a revolta, a indignação, a insatisfação, o papel da vitimização, em que muitas vezes as pessoas passam anos como vítimas do destino. É verdade. Se vitimizando. E outra coisa, Jadir, a autossabotagem. Porque ao invés de elas começarem a fazer uma reprogramação mental, né, como diz o Dalai Lama em suas reflexões, em suas palestras maravilhosas, é um dos maiores líderes espirituais do momento, nossa, né? Pessoa, uma alma grandiosa, fantástico. né? E ele justamente toca nesse assunto de que a dor existe. É uma das 4 nobres verdades do budismo. Ponto, né? Acabou. Ponto. Como você vai lidar com ela é que é o segredo. Exatamente. Um rabino lá em Israel, em Jerusalém, uma vez, ele me chamou a atenção para uma coisa. Eu estava querendo aprender um pouco sobre a Cabala, me interessa muito. Aí ele diz assim, nós não podemos controlar os fatores externos das coisas que nos acontecem. Por exemplo, um câncer, um maremoto, a presença da morte, são fatores externos que somos acometidos sem planejar. Não podemos controlá-los, mas podemos controlar como iremos reagir a eles. Olha que sabedoria. Pois é, porque é inevitável. Vai acontecer com todos nós alguma coisa sempre que vai ser uma adversidade em nossa vida, né? Então depende de como a gente vai encarar isso, né? Ou reclamando, ou simplesmente tomando uma atitude mais positiva em relação a isso. Perfeito. Aí né? Você falou em atitude, é o que o Dalai Lama fala, atitude mental. Porque tudo é um ato contínuo mental. Como nós nos posicionamos aqui dentro, vai refletir no universo, em torno de nós. Isso é maravilhoso, Jadir. Eu percebo isso nos pacientes na clínica. Às vezes, em 7 dias, rapaz, eu narrava uma experiência dessa semana para o pessoal que nos escutava. A paciente só tinha 2 possibilidades para agir. Ela passou 7 dias, quando voltou, ela não tomou nenhuma das atitudes, ela tomou uma terceira que não tinha percebido. Essa terceira visava o bem-estar dela, porque ela só acreditava que felicidade para ela seria se submeter à vontade do marido, ou então deixá-lo. Só tinha essas 2 possibilidades. A terceira possibilidade era, eu descobri que eu consigo falar do que eu sinto. Emocionada ela estava. Pela primeira vez, ela falou para o marido o que ela sentia, o que ela pensava. Ela nunca teve coragem. Um cidadão me disse uma vez assim... E ele aceitou? Ele aceitou. Pela primeira vez, ele ouviu o mal-estar, porque é do amor, não é? Quando você ama, você quer ouvir o ser amado. Porque onde há amor deve existir, como diz o Martin Buber, que é um judeu, filósofo, teólogo, ele diz assim, deve haver reciprocidade. Porque na base da reciprocidade tem a transparência. Quando somos transparentes uns com os outros, ou a pessoa se afugenta, envergonhada, ou ela também é estimulada a ser transparente. Ou a pessoa foge do seu raio, porque você é transparente, ou então você termina atraindo também pessoas transparentes. Então, nesse momento, ela colocou ele em xeque, né? Porque ela foi altamente transparente. Ela fez justamente o oposto de um outro cidadão que eu conheço, que ele disse assim, ele ainda hoje reclama, ele diz assim, não aguento mais. Todo final de ano, a minha esposa me dá de presente de Natal um paletó verde. Eu já tenho 8. Ela não lembra, não é possível. Aí eu disse, mas você não fala nada, eu não tenho coragem, ela me dá com tanto gosto. Eu sou magro, alto, eu saio parecendo uma cana de açúcar no salão. Veja, a pessoa deixa de falar o que sente, o que gosta até mesmo. Inclusive, ele diz assim, eu detesto verde. Será que essa esposa não sabe que o marido não gosta de verde? Falta o diálogo, né? Pois é. Nós vamos continuar conversando, Lício, obviamente, né? E explorando a temática, eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Até sobre aquela frase que hoje, uma frase que eu gosto bastante, é simples, singela, como são os ensinamentos do Dalai Lama, onde menos é mais, né? Isso tem muito significado. Liste, menos é mais? Pois é. Bate pronto, hein? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo
o que o Bauman, né, falecido já esse ano, né, lamentavelmente, uma das maiores mentes brilhantes desse século, ele diz em que estamos vivendo uma modernidade líquida, né, e essa pós-modernidade líquida, ela tem valores onde nós buscamos ter mais, de forma superficial, sem nos aprofundarmos, e com isso terminamos estabelecendo uma relação não mais profunda, né? Uma relação vertical, e sim um relacionamento. Ele chama isso. Quanto mais nós tentamos amealhar essas conquistas externas, menos nos pertencemos, né? Então, ele traz essa reflexão. Inclusive, ele fala sobre esses valores líquidos em que nós nos mantemos em relacionamentos com coisas e também passamos a ter relacionamentos com pessoas. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma grande crise moral, justamente por não termos crises. A crise tem um papel fundamental em nossa existência, que é de promover uma reflexão. E uma reforma. Perfeitamente. A crise antecede a mudança. E a vida, como ensina até o Dalai Lama, é impermanente, né? Ela obedece esse fluxo. Rigidez leva à ortodoxia. Ortodoxia promove guerras, promove enfermidades psíquicas, físicas, adoecimento, né? Nós perdemos, há pessoas que andam engessadas. Você pode trocar a armadura... Dentro do radicalismo, né? Exatamente, radicais. Você pode trocar a armadura pelo escudo. Por exemplo, se alguém lhe ofende, você tem um escudo. Você se preserva. Mas depois passou, você relaxa. Não precisa atacar, né? Perfeitamente. E não precisa ficar o tempo todo desconfiado, como se fosse sofrer um ataque. Senão você não vive, né? Você passa a ver uma paranoia, né? Então, hoje em dia, nós estamos muito, assim, experimentando a ausência de sentir uma falta, Jadir. Porque a falta é estruturante. Você dizer não a uma criança é estruturante. Hoje nós temos uma grande quantidade de adolescentes e jovens enveredando pelo suicídio. A cada 40 segundos, segundo a OMS, alguém tenta um suicídio no mundo. Cada 40 segundos? Cada 40 segundos. Não completa nem um minuto. Exatamente. Essa tentativa pode ter êxito, pode ter fracasso, mas é uma tentativa que veio de um sentimento de abandono. Quando o indivíduo, segundo Frankl, e vamos trabalhar esse tema no seminário do domingo 17, quando esse indivíduo, o Dr. Frankl fala assim, esse indivíduo, ele antes de perder o sentido da vida, ele perdeu a vontade de sentido. Porque ele está na tentativa de somar apenas valores líquidos. E com isso ele vai perdendo o que o Martin Buber chama de humanidade. É por isso que o Martin Buber investe muito nesse discernimento do relacionamento com o outro, se você está promovendo uma relação de investimento na relação com o outro ou se você está desinvestindo. O que surge um relacionamento. O relacionamento ele não tem compromisso, ele não tem investimento. O relacionamento não exige nenhuma doação, nenhuma renúncia. É por isso que hoje é tudo muito fluido, como usam a expressão, né? Muito líquido. As pessoas não querem se apegar para não correr riscos. Mas a vida já é um risco. A vida é um risco. Né? Viver é um risco. Amar é um risco. Pode dar certo, pode dar errado. É verdade. Você está vivo agora, né? E passou 4 anos para eu voltar aqui. Mas eu podia não ter voltado, pelo menos em corpo. Né? Podia ter tido a chegada da morte. Não é verdade? Porque viver é um risco. Ou você ou eu, né? Eu coloquei para mim. Pra não pegar você foi gentil. Obrigado. Então, veja, viver é um risco, amar é um risco. Então, não há como nós estarmos nos pegando na existência, porque assim nós resistimos ao nosso processo de evolução. Foi o que disse o Oscar Wilde. Há muitas pessoas que apenas existem e não vivem. Quando nós existimos é porque estamos tentando mais, com isso vivemos menos. É verdade. Quando nós investimos em desapego, estamos tendo menos, consequentemente vamos ter mais qualidade de vida. É verdade. Agora, List, você deu o exemplo daquela senhora que enxergavam 2 possibilidades e depois, de repente, ela percebeu uma terceira.
muitas vezes essa luz, ela vem em algum momento especial. Eu digo assim, quando você estiver com a mente mais relaxada, mais tranquila, porque você também citou aqui que a gente está vivendo esse mundo contemporâneo, que é uma pressão da sociedade sobre nós. Então a gente está em beta, como você mesmo disse, ou seja, na correria do dia a dia. Então a gente não tem sossego mental. E não tendo sossego mental, você não entra naquela sintonia da paz, da calma necessária para ter as grandes ideias, para poder achar uma solução para as coisas, né? Então, não nos falta isso, será? Esse momento de paz e tranquilidade tão necessária? Perfeito, bem lembrado. É por isso que nos dias de hoje nós estamos nos deparando com pessoas portadoras de transtorno de ansiedade generalizada, onde o indivíduo tem uma taquicardia, pressão, colapso periférico, sudorese abundância, dor de cabeça intensa, irritabilidade, mau humor, falta de concentração, lapsos de memória. Olha todos os sintomas de alguém que está perdendo a sua humanidade. Quer coisa pior do que você trabalhar numa atividade profissional em que você só sente cansaço e não se renova? A OMS então diz assim, a Organização Mundial de Saúde diz: o prognóstico para pessoas que vivem em ritmo beta, que não se renovam, é pneumonia ou câncer. É mesmo. Porque você está com a imunidade baixa. Não tem prazer para a autorrealização. Então, já percebeu, por exemplo, agora estão fazendo pesquisas sobre isso. Pessoas que têm tão pouco e são satisfeitas. Falta muito da vida delas, mas elas são alegres. São felizes com aquilo que têm. Exatamente. Sabe saborear aquilo que lhe resta, né? Aí fizeram uma comparação. E outros com muito... Muito, não sente nada. Não sente nada. Estão sentindo vazio. O menos é mais, é aí Exatamente, que entra. Olha, fizeram uma pesquisa muito curiosa em psicologia. Aquele grupo que sofreu do tsunami, né, com o grupo que foi vítima do rompimento da barragem Mariana. Esses dois grupos foram acompanhados em momentos diferentes da vida, né? Mas eles desenvolveram os mesmos sintomas. Resiliência, que não é acomodação. A resiliência é a capacidade de você sobreviver com lucidez, com fé, com perspectiva de que está nesse momento desta forma, mas não quer dizer que é para sempre. Momento ruim agora. Exatamente. A resiliência. E eles desenvolveram também a alegria de viver. Porque na falta, eles se motivaram para ir atrás de reconstruir a vida deles. Aí compararam com pessoas que nasceram afortunadas, pessoas que nasceram nas mansões, indivíduos que têm tudo, acesso a tudo, estão depressivos, pensando em se matar, estão vazios, distantes dos filhos, não sentem motivação para nada, a não ser ficar deitados. Tem um caso de um austríaco, esse cara virou notório por uma atitude que ele tomou na vida. Ele, na Áustria, ele criou uma indústria de coisas para cozinha, para casa, utensílios domésticos, né? Utensílios domésticos, e ele ganhou muito dinheiro com isso, muito, muito. Ele via onde tinha necessidade de alguma coisa, ele inventava, criava, fabricava e vendia. Ficou rico. E aí ele passou a ter aquela vida de empresário, aquele corre-corre. Aí ele falava, eu ia em hotel 5, 6 estrelas, aí eu via aqueles funcionários me atendendo com aquele sorriso, que não era um sorriso natural, era um sorriso da obrigatoriedade do cargo, né, do serviçal daquele hotel. Ele falou, puxa, aquilo não era natural. E ele viajando pela América do Sul, não era o Brasil, era Peru, Colômbia, Bolívia, ele ia para esses países e ele muitas vezes ele via alegria nos bairros pobres, do pessoal fazendo um churrasquinho, fazendo isso. Era uma alegria verdadeira. Ele falou, olha, ele descobriu, eu percebi nesse momento na minha vida que eu vivia uma felicidade falsa. Aquela era a felicidade verdadeira. Ele fez uma loucura. Ele vendeu tudo que ele tinha, doou para países pobres. O Brasil não entrou, infelizmente, mas grande parte dos países da América do Sul, ele doou em forma de criar escolas, hospitais, ele fez um monte de coisa assim com aquilo que ele vendeu. E ele ficou com uma casinha na Áustria, né? E ele passou a viver de palestras, né? Dessa mudança de vida. Ele falou, olha, para mim bastam, né? Era pouca coisa, era 1.500 euros, alguma coisa pouca para quem estava acostumado com muito, 1.500 euros é pouco, né? Para quem está acostumado com muito. Ele falou, olha, é o suficiente para eu comer,
comprar o vinho que ele gosta, Olha só. se vestir. E ele falou, agora eu estou feliz. Se chama contentamento, né? É uma consequência da autorrealização. O indivíduo, por exemplo, você me fez lembrar aqueles estudos do Abraham Maslow, né? Da pirâmide, em que a primeira base da pirâmide é a satisfação das necessidades fisiológicas, ter o que comer, ter onde dormir, aí depois vai subir na pirâmide, trabalho, família, amigos. Aí as sociedades na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, na Áustria chegaram ao topo. Os nórdicos, né? Isso, chegaram ao topo da pirâmide, mas o índice de suicídio lá é alto. Aí eles questionaram, meu Deus, eles conquistaram tudo, mas continuam se matando. Aí o Maslow diria assim, é porque eles se autorrealizaram, eles só esqueceram de transcender. Foi justamente esse exemplo que você deu. Ele se autorrealizou quando ele descobriu que ele podia ir mais, ele podia transcender, ele podia se desprender. Desprendimento. Perfeito. Essa é a palavra. Você achou a palavra. Desprendimento. É isso mesmo. Né? Aí vem dizer que o apego é um dos geradores, é gerador de um maior sofrimento humano. Pois é, e nós vivemos uma sociedade do Ocidente, típica do Ocidente, nós somos, de certa forma, materialistas. Você acaba sendo. Nós estamos nesse contexto, né? E sendo materialista, você passa a ter apego. E o apego é que gera tudo isso. Lembra do ditado que o homem feliz só tinha uma camisa para vestir? Porque quando você tem mais de uma camisa, você fica em conflito, até quando você vai no programa do Jardim Albina. Você, meu Deus, qual a camisa que eu vou hoje na entrevista? Isso perturba o sujeito, entendeu? Então, quando você só tem uma camisa... Essa é a camisa que você está indo nas palestras, você vai... Então, se agora você... praticar o desprendimento. Então, tá bom. Então, vamos lá. Atenção, você, amigo telespectador. No dia 17 de setembro, ele vai dar duas palestras em Santos, em 2 horários. Vamos ver se ele está com essa roupa aqui, tá bom? Isso mesmo. Agora ele vai ter que ir só com essa camisa. Porque quando você tem mais de uma camisa, você sofre, entendeu? Você tem mais de um vestido, mais de um sapato. Veja, para que você só tem 2 pés? Para que você tem 8 pares de sandália? 24, tem mulher que coleciona, tem mais de 30. Tem. É uma centopeia. Eu conheço. Você conhece? Eu conheço. Então, veja, quando você tem muito, você entra em conflito. Quando você só tem aquela roupa, se você não for, ela vai. Deixa eu falar, eu conheço e não é minha esposa. Você não fala assim, do jeito que você falou, tá parecendo que sou eu. Não é a minha esposa. Lício Rangel, nosso convidado de hoje do Fronteiras da Ciência, falando sobre o sentido da vida, né? Muito obrigado, vamos falar de cada um deles aqui. Primeiramente com Pode Entrar, A Vida é Sua, de Lício Rangel, editora Fontinelli. Vou mostrar aqui, por favor, esse livro. Os livros seus estão à venda... no nosso site, né? O site a gente vai dar daqui a pouquinho, o seu site, né? E também você pode adquirir para a Livraria Cultura ou na Martins Fontes. Martins Fontes. Então, para quem é da Baixada Santista, na Cultura, e já foi? Ou na Martins Fontes. Esse livro Pode Entrar, A Vida é Sua, do que se trata? Qual é a sinopse? Então, é um livro em que eu faço um convite para a pessoa se apropriar de sua vida, né? Ela transcender a existência. E alguns pacientes me autorizaram, claro, trocando o nome, preservando a identidade deles. E eu fiz alguns recortes, né, das histórias deles, as partes mais interessantes para encaixar nessa análise a respeito de, finalmente, a vida de quem você está vivendo? É a pergunta básica do livro. Será que conseguimos nos apropriar de nossas escolhas ou estamos fazendo a vontade de alguém, até de forma inconsciente? Quando nos damos conta que estamos, muitas vezes, repetindo a história de nossos antepassados. E aí não fechamos os ciclos na nossa vida. Deixamos sempre uma porta aberta e vamos reeditando até os amores. Os amores se tornam também uma espécie de toque. Eles se tornam repetitivos, e compulsivos. Eu tive uma secretária do lar em que ela teve 3 maridos. De cada marido, ela teve 2 filhos. E cada marido dela era viciado em crack e em bebida alcoólica. E o mais interessante é que o nome de cada um era o mesmo, Jamerson.
Nossa. Não é um nome fácil de achar. Não é. Ela achava com muita propriedade Jamerson. Então ela teve 3 amores, 3 Jamerson. É um toque. Nossa, é um que toque. loucura. Não, isso é um ritual. demais, isso é um demais. ritual, é. Então acho que ela procurava na lista telefônica. Pois é. Eu tenho um amigo que chama Aldo, que casou com uma Alda, Olha, o que é difícil também, mas isso. esse aí ganhou. Esse superou. É um recorde dela. Recorde. Então, às vezes nós não estamos vivendo a nossa vida. Se conversarmos conosco, veremos que muitas de nossas escolhas são reflexos dos desejos de papai, os desejos de mamãe, até mesmo a tentativa de rejeitar a existência que eles queriam para a gente é quando a gente se aproxima dela. Quando eu tenho mais medo de algo, eu me aproximo desse algo. É incrível isso. A moça diz, não vou casar com um homem que beba. Aí começa namorando com um rapazinho que toma um choppzinho, uma vodka, e acaba virando um viciado. Ele termina um alcoolista. Entendeu? Legal. Você se aproxima do que você teme, porque está mal resolvido. Perfeito. Temos o segundo livro aqui, Amo, Logo Existe, também de Lício Rangel. Vou mostrar a capa. Também está na Martins Fontes, na Livraria Cultura e no site do Lício Rangel, que a gente vai passar já já. Esse aqui. Esse livro, qual é a sinopse? Então, aí é o resultado de nossas viagens, onde fomos pesquisar na Europa as civilizações antigas, né? O Jesus histórico também, e terminamos descobrindo histórias encantadoras, né? De pessoas que tiveram problemas de tireoide, pessoas que guardaram problemas nos intestinos, que é gerado pela mágoa, ressentimento, né? Pessoas que conseguiram a cura através do amor. O enfoque do livro é esse. Questionar justamente o que nós conversávamos, qual a diferença entre auto-amor e amor próprio. O amor próprio vem sendo considerado como resultado do nosso orgulho ferido. O auto-amor não é quando nós nos permitimos a uma oportunidade de nos reavaliarmos, de nos aceitarmos, de nos perdoarmos, oferecermos uma oportunidade para sermos felizes. Se amar. É impossível dizer eu te amo a outrem quando nós não dizemos para nós. Para nós mesmos, né? Primeiramente a gente tem que nos valorizar, né? Exatamente. Nos amar, né? Eu questiono muito esse amor educacional que recebemos, sabe, Jadir? Onde, que o amor é incondicional, mas na nossa estrutura educacional não funciona assim. Nas nossas relações entre amigos não funciona assim, exigimos do outro. O outro tem que ser como nós gostaríamos, como nós desejaríamos. Não aceitamos como o outro é. Primeiro a gente tem que se mudar. Né? Exatamente. Eu disse isso a semana passada a um paciente. Olha, observe, ele não estava prestando atenção, eu disse, observe, a paisagem é a mesma. Que muda... É a sua percepção. Exatamente. Né? Quando nós mudamos, aí tudo muda. Nossa visão. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Isso mesmo. A gente dá murro em ponta de faca tentando mudar o mundo ou mudar outra pessoa, né? Sendo que a gente é que tem que mudar. Exatamente. Né? É por aí. Porque assim... É mais um passo para a felicidade. Perfeito, né? Perfeito. É a busca com o encontro da autorrealização, em que o indivíduo precisa estar bem consigo para fazer bem aonde ele quer que esteja. Olha, você me fez lembrar agora uma outra pessoa que eu conheci. Ela era espírita e já tinha tentado suicídio, né? Veio de família espírita. E você sabe muito bem que dentro da religião, não importa qual, toda a filosofia espiritualista, né, prega a vida, a valorização da vida. E eu narro o caso dela aí no livro Pode Entrar, a Vida é Sua, né, em que ela disse, recebi o convite para ir para a Holanda, conhecer Amsterdã. Passei 15 dias trancada com minha filha de 3 anos na casa da minha irmã. Só saí 2 dias. Isso em Amsterdã? Em Amsterdã. Vim embora. Agora eu queria dizer ao senhor uma coisa, ela me disse com lágrimas dos olhos, mas feliz. Ela me disse, não posso tentar mais o suicídio, sabe por quê? Porque eu descobri que em Amsterdã, uma sociedade linda, uma cidade maravilhosa, eu não fui feliz. Isso quer dizer que para onde eu for, eu serei infeliz. Então me matar não adianta. É verdade. Concluiu, né? Já pensou? Concluiu. Perfeito, e foi viver. Perfeito, foi viver. Foi cuidar da filha, foi se programar para fazer outra viagem. Para agora aproveitar. Agora sim, agora entra na vida. Bacana. Você já transmite felicidade pessoalmente? Você tem um sorriso nos lábios, né? Obrigado. A simpatia é tudo, não tenha dúvida nessa vida. Olha, então tá aí, ó, psicólogo, jornalista, historiador, pesquisador de civilizações antigas, Lício Rangel. Quem quiser se comunicar com ele, vamos dar o site agora, né? A gente vai pedir para jogar o seu site. É o nome dele, que é www.listrangel,
cuidado como você vai escrever list, né? Que é L-I-S-Z-T. Rangel. O Rangel é fácil, né? .com.br. Através do site, você pode se comunicar com ele, né? Lá deve ter muito mais informações do list. Lá também tem os artigos que escrevemos, nossas pesquisas, ou na área de história, ou na área de psicologia. Mais uma vez, List, obrigado. Seja sempre muito bem-vindo a Fronteiras, que estará sempre de portas abertas a você. Muito obrigado. E a tudo isso que você tem para nos transmitir. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Agradeço a você, amigo de casa, telespectador, pela audiência, pelo carinho e por estar aqui sempre com a gente. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.